Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. É Gênesis 1, 26, 27. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Diz assim a palavra de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós vamos falar especificamente do versículo 26 e 27, mas só para vocês lembrarem o poder e o que era o homem, para que Deus fez e o que Deus deu ao homem. Relembre isso aqui, olha aqui. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, bote ela embaixo da tua vontade, bote ela, você é que vai dominá-la. Ó, está aqui: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Pode sentar. Você veja, só aqui Deus repete já literalmente. Ele diz no versículo 26, aí depois ele diz de novo a mesma coisa. Para quê? Para lembrar o homem o que foi, como foi e para que Deus fez o homem. E esses versículos especificamente, o 26 e 27, eles afirmam que nós fomos criados à imagem, à semelhança de Deus. Eles são confirmados em muitas outras passagens. Vamos ver alguma, como Gênesis 5:1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. É interessante que todos os dias Deus diz que Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. Quando ele criou o homem, ele disse: Deus viu que era muito bom. Só lembrando esse detalhe também. Gênesis 9:6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. 1 Coríntios 11:7, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. O homem é a imagem e glória de Deus. Quando diz, às vezes a pessoa não entende por que o homem não podia. É como, ora, é tão sério, é tão direto, é tão intrínseco isso, que nada pode ficar acima de Deus. Como o homem representava Deus, ele não podia botar nada na sua cabeça. Você está vendo como é que Deus fala? Ele estava querendo dizer isso. O homem não deve cobrir a cabeça. Por quê? Porque se a imagem é a glória de Deus. Como é que você vai cobrir a glória de Deus? Isso é mostrando a força, o poder, o privilégio que Deus deu ao homem quando ele criou. Tiago 3:9, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então você veja que Deus fala, e no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, ele confirma que o homem foi feito à sua imagem e semelhança. É interessante que no hebraico,
essa expressão, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, significa somente nós e nenhuma outra criatura é tão semelhante a Deus. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele não disse isso com ninguém. Tudo ele criou, tudo. Quando ele chegou no homem, por isso que ele disse, viu que era muito bom. Porque ele não fez de maneira comum. Ele deu poder, ele deu autoridade, domine, sujeitai-a. Bote ela embaixo da sua autoridade. O homem dava ordem a tudo. O homem, no nosso dizer, eu sempre digo, é muito perigoso, mas Deus colocou ele na terra como um semideus. Porque ele comandava tudo, tudo. Foi muito poder que Deus deu ao homem. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Tenha domínio sobre todos. Mas é muito claro. Ele manda, ele domina, ele dá ordem, ele comanda. Não era para a gente correr com medo dos bichos, porque os bichos eram para obedecer a nossa ordem, porque nós seríamos para ele como Deus. Foi assim que Deus criou. Determina, claro, que o homem criado à imagem e semelhança de Deus teria domínio sobre todas as outras criaturas que também foram criadas por Deus, mas não a imagem e semelhança de Deus. Como ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Quando você vai ler, estudar e ver alguns escritores, alguns intérpretes, a gente vê várias interpretações dessa frase no plural. Mas para nós, a que mais se enquadra no contexto é que quem está falando é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso ele usa o plural, façamos nossa. Façamos o homem à nossa imagem. Então estava ali, você veja o outro privilégio. O homem foi criado pelo Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus deixou claro que ele foi criado à imagem e à semelhança dos três em um. Um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, eu tenho a imagem de Deus na terra. Toda a terra, todas as outras criaturas devem me ver como um vice-governador. Eu trago em mim a imagem, a autoridade de Deus. Isso, logicamente, antes da queda, né? Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ora, se eu sou imagem e semelhança, ele me deu todo domínio, como é que o bicho me faz mal? Como é que o bicho me faria mal? Como é que um leão me comeria? Como é que... Não, naturalmente, lá no início, não era para ser assim. Nenhum bicho teria, nenhum animal, seja réptil, seja peixe, seja animal selvagem, teria absolutamente poder para chegar perto do homem, para atacá-lo, mas ele seria totalmente sujeito ao homem, totalmente dominado. Além da imagem, Deus diz que nos fez também a sua semelhança. Também há muitas interpretações, mas podemos, sobre essa afirmação, confirmar na Bíblia o que Deus quis nos ensinar com isso. No contexto que Deus coloca, ela se torna bem mais clara, bem mais lógica. Primeiro, falamos que carregamos a imagem de Deus.
trazemos em nós, dado por Ele, o seu poder. Mas nós não somos Deus. Nós somos semelhantes a Ele. Por exemplo, a minha filha, que é realmente minha filha, carrega a minha imagem. Ela usa da minha autoridade, do meu poder, mas ela não é eu. Ela é semelhante a mim. Semelhante significa algo que é análogo, que vem de analogia, é parecido, é similar, mas não é exatamente a mesma coisa. Olhe bem, o que Deus quis dizer? Olha como há uma diferença. A imagem, você vai carregar a minha imagem, de poder, autoridade, de tudo. Você é semelhante a mim, mas você não é eu. Você carrega a minha imagem, vai ter o poder que você tem, que eu vou te dar, você vai ter tudo. Você é muito parecido comigo, você é similar a mim, análogo, mas você não é eu. Eu sou Deus, você é minha criação. Agora, depois de mim, não tem ninguém que tenha poder sobre você. E nem ninguém que chegue perto de você. Por quê? Simplesmente porque Deus me deu a imagem dele. Deus me deu a autoridade dele. Deus me deu o poder dele. Deus me fez semelhante a ele. Você veja que coisa interessante, que coisa tremenda que Deus fez com o homem. Ele comandar tudo. Deus ficava no trono do universo. Ele comandava o homem. E o homem comandava todas as outras coisas. Logicamente, lembrando, nós estamos falando do homem na criação original. Antes que Adão fizesse a grande besteira que fez. Porque depois de Adão, o homem passou a ter a imagem distorcida de Deus, corrompidos pelo pecado. Isso tudo, isso é para você ver o que é que o pecado causou. Porque às vezes a gente não consegue relacionar. Às vezes pensa que o homem, no pecado nasci, no pecado fui concebido, no pecado nasci. E aí você pensa que sempre foi assim. Não. O homem, depois de Adão, é que o pecado veio, porque ele herdou de Adão e continuou pecando. Não tem por onde ele correr. O cara dizer assim, mas Adão foi que pecou, que culpa eu tenho? E você não continuou? Você continuou, você herdou dele o pecado. Então não tem para onde correr. Para você ver o que é que o pecado causou. E depois de Cristo, o pecado continua fazendo desgraça. Ele continua impedindo que as pessoas tenham a vida eterna. Eles quebram o relacionamento com Deus. Por isso é que deve ter sempre em mente o divisor de águas sujas para águas limpas. Esse divisor chama-se Jesus Cristo, conhecido como o segundo Adão. Porque o primeiro fez besteira, sujou tudo. Ele fez a única coisa que ele não deveria fazer. Porque nós éramos semideuses. Nós éramos semideuses. A águia passava no alto, você dava ordem, ela descia, pousava. O leão passava, você chamava, montava nele, te levava onde você queria. Agora, ele disse, olha, isso aí é minha imagem, quem faz isso é Deus. Agora, você é semelhante a mim, mas você não é eu. Então, para haver uma diferença, já que nós somos tão parecidos, eu vou botar uma coisa que me diferencie de você. Que é aí onde entra a obediência. Está vendo? Você comanda tudo, o que você quiser. Está vendo aquela árvore? Eu creio até que a árvore que Deus falou, tinha milhares dela, porque Deus não ia criar uma árvore só.
Mas ele disse, é como se tivesse mil pés de maçã. Aí Deus dissesse, ó, dos 999 pés você pode tirar maçã. Desse único aqui você não tira. O coisa ruim foi lá e tirou exatamente aquela que Deus disse que não tirasse. Agora ele mandando em tudo, meu irmão. Ele comandando tudo. Você vê o instinto do homem de querer ser Deus. Porque é uma coisa tão simples, rapaz. Ele tinha tudo. Ele disse, só disso aqui não faz. Pastor, para que Deus fez isso? É isso que você precisa entender. Porque nós éramos tão parecidos com Deus, Ele nos fez tão igual a Ele, que Ele precisava deixar alguma coisa que me diferenciasse dEle. E essa coisa era exatamente a obediência. Ora, se eu obedeço a alguém, eu não sou Deus. Eu tenho alguém sobre mim. Então, tudo na terra, no universo, me obedecia. E eu obedecia a Deus. Deus deixou para ver uma diferença. Repito, éramos tão iguais que se não deixasse essa diferença, ninguém saberia quem era Deus, quem não era. Todo mundo era Deus. Porque todo mundo tinha poder para fazer tudo. Porque Ele nos deu o poder para fazer tudo. Então, para diferenciarmos, Ele deixou essa ordem, ó. Não coma disso aqui. 1 Coríntios 15, 45, diz assim, pois assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Está dizendo, primeiro nasceu o alma vivificante, o alma vivente, porque Deus soprou lá o espírito de vida, mas ele era o homem natural. O segundo é espírito vivificante, que é Jesus, mas não é primeiro o espiritual. Jesus não veio primeiro, não veio primeiro o espírito vivificante, primeiro veio a alma vivente, o primeiro Adão. Então não é primeiro o espiritual, Jesus, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os homens celestiais. Aí ele quer dizer o seguinte, olha, hoje, do jeito que é o homem, os homens terrenos, eles são iguais ao homem terreno, primeiro Adão. E os que realmente vieram para Cristo, do jeito que Cristo é o homem celestial, esse novo homem, essa nova criação é celestial. Então, há aí um divisor. Nós víamos sendo todos homens naturais, almas viventes. Deus resolveu, então, mandar o segundo Adão, espírito vivificante. Aí ele diz, mas, assim como é o homem natural, é como o primeiro Adão, assim hoje é o espiritual, é como Cristo. Então ele diz claramente que o cara não pode se dizer espírito vivificante, que tem Cristo, e vive como alma vivente, como homem terreno. É isso que ele quer dizer. O primeiro homem formado da terra, ele é terreno. Ele veio de Adão. O segundo homem é do céu. Como terrenos, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como Adão foi o primeiro homem terreno, igualzinho, semelhante a ele, são os homens hoje que são terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E como hoje é o homem celestial, é Jesus,
é também aqueles que são celestiais, que nasceram nele. Não são mais terrenos, morreu, agora somos celestiais. Por isso que nós não somos cidadão terreno, por isso que eu digo que eu não sou daqui. Eu não sou do Ceará, eu não sou do Brasil, eu não sou dos Estados Unidos, eu sou cidadão celestial. Agora vocês entendem quando eu digo isso. Eu não tenho, a minha pátria não é aqui, eu era daqui. Eu morri, aí eu nasci do herança, eu nasci do cidadão celestial. Primeiro eu nasci do cidadão terreno. Pisou na bola. Morri em Cristo. Regenerado. Uma nova geração. Uma nova criação. Vocês já viram que ninguém fala da criação? Da segunda criação? Todo mundo pensa que só teve uma criação. Teve duas, meu irmão. Teve a primeira criação, a primeira, quando Deus criou o homem natural, e depois a criação em Cristo. Por isso que chama-se regeneração, gerado de novo. Eu fui gerado a primeira vez, depois fui gerado a segunda vez. Eu fui gerado a primeira vez na carne, depois eu fui gerado a segunda vez no espírito. Assim como era o homem terreno, é os homens terrenos de hoje. Assim como é o homem espírito celestial, são os celestiais de hoje. Então existe uma diferença. O cara não pode dizer que é celestial e viver como terreno. Quem é terreno, vive como terreno, como o primeiro Adão. Quem é celestial, vive como o segundo Adão, vive como Cristo. E assim, olha, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, assim como trouxemos, não trazemos mais, devemos trazer também a imagem do celestial. Do jeitinho que eu fazia quando eu era só de Adão, eu tenho que fazer agora como eu sou só de Cristo. Você veja como é linda a palavra de Deus, depois que Deus dá o discernimento, da interpretação, da exegese. Aí você vai dizer, meu Deus, quantas vezes eu li isso aqui e eu não conseguia alcançar tão grandioso ensino. Está falando aqui para tantas pessoas, para os hipócritas, que diz que são cidadãos celestiais, que são de Cristo e vivem como o cidadão terreno, como o primeiro Adão. Ou você é do primeiro Adão, ou você é do segundo Adão. Ou você é terreno, ou você é celestial. Eu repito, eu não sou desta terra. Eu sou cidadão celestial. Porque eu nasci de Cristo, eu nasci de novo. E assim como trouxemos, um dia eu trouxe a imagem do que é terreno e fazia tudo o que a carne gosta de fazer. Já que eu morri, do jeito que eu trazia aquela, agora devemos trazer a imagem do celestial. Então o hipócrita, mentiroso, seja pastor, seja o que for, que diz que é de Cristo e vive como terreno, ele não tem nada a ver com Cristo, rapaz. Ele está longe de ser cidadão celestial. Agora, o cidadão celestial vai para onde? Vai para a glória eterna, porque ele vai lá para o Pai. A casa dele não é aqui. O que foi que Jesus foi fazer? Preparar morada para nós. É tão linda a palavra. Ele dá tantas representações para você entender. Ele diz, ó, vocês eram terrenos, vocês viviam aqui nessas casas. Agora, eu vou para o céu e preparar a morada celestial de vocês. Porque agora vocês não são daqui, vocês são de lá. O país de vocês lá, agora é lá. Então, eu vou para lá. Aí vocês orem então a Deus e peçam. Pai nosso que está nos céus. Onde é que está teu pai? O teu pai está sempre no país que você nasceu. Não no sentido de que ele pode se mudar. Mas vocês estão ali, vocês são daquela terra ali. Onde você estava lá, teu pai te gerou, você nasceu. Aí ele disse que ia para o pai, preparar a morada. Por quê? Porque nós não somos mais daqui. Aí ele foi preparar a casa nossa lá, na nossa nova cidade, na nossa nova morada, no nosso novo país, no celestial. O problema hoje, o grande engano hoje, meus irmãos, é que o bando de homens carnais
carregando a imagem distorcida de Deus, querem se apresentar como filho de Deus. Por isso que Deus manda eu ser tão detalhista, vindo uma sequência, porque segundo os teólogos, né, quando você vai fazer a pregação, ela tem que ter começo, meio e fim. E realmente você vê certas pregações que você não sabe nem o que o cara está dizendo. Ela tem que ter uma mensagem central. Ela tem que ser muito complicada, como toda a palavra de Deus é para os que não são de Deus, e muito simples e fácil de entender para aqueles que Deus dá o discernimento. Vocês não estão entendendo? É porque eu estou falando desse jeito, não. É porque Deus está abrindo o coração de vocês. O Espírito de Deus está ungindo para que vocês entendam o que é que Ele escreveu aqui. Então não pode o cara carregar a imagem distorcida de Deus e querer se apresentar como filho de Deus. Ele não pode ser cidadão terreno e dizer que é cidadão celestial. Deus diz, repita, 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 repita isso. Não pode, não pode, essa mistura não pode. A palavra de Deus é maravilhosa. Vocês pensam que eu vim trazer a paz? Não. Eu vim trazer a espada. Para quê? Para separar o homem terreno do celestial. Porque está misturado. Aí Jesus disse que veio para trazer a espada. Exatamente para separar o terreno do celestial. Aqui nessa igreja ele entrou com a espada, foi com tudo. Graças a Deus. Está uma mistura total. Chegamos a quase 500 membros. Aí eu comecei a orar e Jesus chegou com essa espada que ele diz. Aí meteu-lhe a espada dentro dessa igreja. Menino, foi pedaço de terreno para tudo que foi lá. Limpou, está só nós aqui, só nós. Graças a Deus. Nós somos cidadãos celestiais. Nós não somos terreno. Aqui é lugar de cidadão celestial, não é de terreno. Nós não aceitamos viver como homens terrenos. Eu repito, porque nós não somos dessa terra. Os meus costumes são os costumes celestiais. São os costumes da minha terra, da terra do meu pai. É isso que nós temos que entender. Hoje o verdadeiro Filho de Deus não é somente alma vivente, mas acima de tudo, espírito vivificante. Ora, se um dia eu trouxe a imagem do terreno, muito mais agora eu tenho que trazer a imagem do espiritual. É lógico. Porque filho de peixinho, peixinho é, né? Se eu não morri e nasci de novo, eu vou ser sempre o terreno, meu irmão. Não adianta. Eu tenho que ser o celestial. E para isso eu tenho que andar e fazer como o celestial. Fica muito claro a separação. Meus irmãos, ter a imagem de Deus hoje significa estar intrinsecamente, intimamente ligado em justiça e retidão ao segundo Adão, Jesus Cristo. Isso sim. Quando você está ligado em justiça e retidão a Cristo, aí você pode dizer que você é um cidadão celestial, que você é cristão, porque você nasceu de Cristo, e você tem a imagem de Deus restaurada em Cristo. Ela foi distorcida em Adão e foi restaurada em Cristo. É muito claro, é muito simples. Efésios 4, a partir do versículo 17, diz assim: presta atenção. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração.
os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Os cidadãos terrenos, não mais andeis como esses homens. Se você está em Cristo, se você é um cidadão celestial, ande como celestial, não ande como esses não. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi isso que você aprendeu de Cristo. Não foi isso que Cristo ensinou. Não foi isso que Cristo deixou para nós seguirmos. Ele diz bem claro, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Olha aqui, olha aqui. Olha a palavra que diz. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Se realmente você ouviu e foi instruído nele, você não é para andar mais como gentil. Você não é mais para andar como homem terreno. Você não é mais para andar como a alma vivente. Você é para andar como homem celestial, como espírito vivificante. É isso que ele está dizendo aqui. No sentido de que, quanto ao trato passado, como você era terreno, vos despojeis do velho homem. Sabe o que é despojar? Despojar é jogar fora. Todos os costumes, manias, atitudes, maneira de falar, tudo. Despojar, se ver livre, jogar fora tudo que é do velho homem. Se você é celestial, acabou-se. O que era velho, tudo se fez novo. Passou. Olha aqui, no sentido de que quanto ao passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ele se corrompe ainda com as coisas terrenas, com a concupiscência do engano, a concupiscência dos olhos, a concupiscência do coração, a concupiscência da carne, a vontade, os desejos terrenos e carnais do homem só carnal, só terreno. É uma separação muito clara. Ele diz assim, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento. Ele mandou se despojar do velho homem. Se despoje, jogue fora. Aí o que ele diz agora no 24? E vos revistais do novo homem. E vos revistais do novo homem. Aqui não é se vista do novo homem, mas se revista do novo homem. Ou seja, faça isso permanentemente. Já falei sobre isso. A palavra é tão sábia que ela poderia, se vista do novo homem, não, porque você veste uma roupa e tira, você troca de roupa. Revestir não, você reveste uma parede com cerâmica, e não tira mais. É por isso que ele usa a palavra revestir, porque podia se vista do novo homem, mas não, se revista. Ou seja, não fique mudando, rapaz. De manhã tu é crente, de tarde tu não é, de noite tu é, e fica naquele negócio mudando, trocando de roupa. Então, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, olha aí, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça. Por que em justiça? Porque Jesus foi a nossa justiça. Nós fomos criados pela justiça que Jesus cumpriu por nós. Por isso que nós somos cidadão celestial. Você está vendo como a palavra toda ela se liga, toda ela tem um contexto, toda ela tem uma lógica quando o Espírito de Deus ilumina. Por isso que ele diz, olha, se revista do novo homem, rapaz. Esse novo homem foi criado, não foi segundo a carne não, foi segundo Deus, em justiça, porque Jesus cumpriu a justiça por nós, e retidão, porque ele foi reto, ele foi obediente, ele não conheceu o pecado e não conheceu a corrupção. Ele foi criado segundo Deus,
e não segundo a carne. Ele diz aqui, se revista desse novo homem, rapaz, criado segundo Deus, porque ele foi criado na justiça que Jesus cumpriu por nós e na retidão que ele demonstrou no seu ministério terreno, que ele estava na terra, mas ele não era terreno, ele era celestial. Apesar de... Que coisa tremenda, rapaz, eu me maravilho com a palavra. Apesar de ser um cara nascido de mulher. Mas a essência dele era espírito vivificante. O homem antigo, antes do pecado, ele também era nascido de mulher. Mas ele pecou. Ele caiu. Esse outro, ele nasceu, mas era espírito vivificante. Ele foi criado segundo Deus. Novamente, Deus. Mas, pastor, por que esse segundo homem veio em carne? E não caiu, e o primeiro caiu? Será que é porque era Deus? Não. Jesus tinha a natureza humana e a natureza divina. O que Deus fez? Preste atenção que você vai entender a diferença. Ele deu todo o poder ao homem, certo? E ele deu o livre-arbítrio. E o homem escolheu errado. Aí o Satanás disse que a carne quem comandava era ele. Não tinha nenhum homem nascido na carne que ele não derrubasse. Por isso que Deus teve que mandar um na carne. Mas ele veio ciente de que ele tinha que cumprir e obedecer a Deus na risca, em tudo. Em carne, ele era inferior a Deus. Como Deus, ele era Deus. Então Jesus não usurpou ser Deus, olha aí. Porque era mais fácil Adão obedecer do que Jesus, meu irmão. Porque Adão sabia que não era Deus. E Jesus sabia que era Deus. Mas ele veio em carne. Porque tinha que ser o sangue de um homem. Tinha que ser a obediência de um homem. Ele venceu na carne. Por isso que ele tinha que vir em carne. Para dizer assim, ó, não justifica Adão ter me desobedecido. Porque Jesus não é só carne, é Deus, mas cumpriu o que eu mandei. Não usurpou ser Deus. Quando ele era carne, no papel de homem, ele não quis ser Deus. Embora sendo Deus, ele não usou o poder de Deus. Várias vezes ele mostra que não usou. Adão não era Deus e quis usar o poder de Deus. Adão não era Deus e quis ser Deus. Jesus era Deus e não quis ser Deus. Estou falando numa linguagem que vocês entendam. E por que nós temos que seguir a obediência e o ensino desse homem? E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O mundo tem um ditado que diz, né? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Imagine uma palavra inteira, completa, contextualizada e explicada como é a palavra de Deus, e que aqui temos o privilégio de ouvir. Textos que você jamais imaginaria que falaria isso e está falando, e está lhe ensinando, e está lhe enriquecendo. Você está crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui para mim é novo, meu irmão, porque a palavra se renova. É impressionante. Eu digo, meu Deus, é como se eu nunca tivesse visto. É tão lindo, é tão gostoso, é tão maravilhoso. Eu vibro. Minha alma, sabe, ela exalta o Senhor. Porque se fosse acadêmico, eu estava aqui falando, normalmente estou ensinando algumas pessoas. O primeiro que está recebendo aqui sou eu. Eu me maravilho com isso aqui. Embora já tenha conhecido, nesse momento se renova.
Não dá para entender, mas é como se eu estivesse ouvindo a primeira vez. De tão maravilhado que eu fico. Agora, eu não procuro entender, porque não adianta que você não vai conseguir. Aquele que se diz cristão hoje, não pode dizer só de boca, não. Mas, acima de tudo, ele deve estar revestido do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, ele tem que estar revestido. Ele não pode ser de ânimo dobre. Ele não pode ficar trocando de roupa. Ele se refaz. Ele é feito de novo. Para quê? Para o pleno, para o total conhecimento. Segundo a imagem daquele que o criou. E não segundo a imagem do primeiro Adão. Colossenses 3, 9, 10 diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus efeitos. Olha aqui. Você estava lá em Efésio, aí vai para Coríntios, aí vai. Agora nós estamos em Colossenses, meu irmão. Olha o que Deus. Deixa de mentir, rapaz. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste dos velhos homens com os seus feitos, uma vez que vos despojaste, você tirou tudo aquilo ali, acabou-se. Se despojar, se despir, jogar fora, se livrar. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Está aqui na palavra. É algo simplesmente tremendo, maravilhoso. Somente vivendo e seguindo verdadeiramente Cristo, é que temos a imagem e a semelhança de Deus totalmente restaurada em nós, e que caracterizavam Adão e Eva no jardim, antes da queda. O mundo, as igrejas, estão cheias de religiosos, e que garantem que são cristãos e filhos de Deus. Mas acabamos de ouvir a palavra de Deus que garante que somente o viver, o novo nascimento em Cristo é que nos faz filho de Deus. Filho de Deus é uma coisa, terreno religioso é outra. O que tem muito aí são homens terrenos, almas viventes religiosas. Tem nada a ver com filho de Deus. Não se despojaram coisa nenhuma, não se despiram coisa nenhuma do velho homem, nem se revestiram do novo homem. Criado para o pleno conhecimento segundo Deus. É tão clara a palavra. É viver Cristo, seguir Cristo. É deixar de ser um homem natural, é deixar de seguir as coisas naturais, é resistir até o sangue e não desonrar a Deus. Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, você diz que segue a Cristo, mas mesmo desagradando a Deus, você segue os do sangue. Aqui as pessoas, já falei isso aqui algumas vezes em outras pregações, dando a exegese desse versículo, que muitas pessoas pensam assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Isso aqui não está dizendo que você resistiu, o cara chegar e querer lhe matar, e você não resistiu não, rapaz. Não resistiu ao sangue. Você não resistiu ao homem terreno. Você não resistiu aos do sangue. Quando foi para decidir entre o celestial e o do sangue, você não resistiu ao sangue. Família. Ele diz aqui: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Aí você não resistiu não. Quando se trata do pai, da mãe, do filho, da filha, da mulher, aí o cabo não resiste ao sangue, Eita. Quando ele é botado na prova para dizer agora, escolha o celestial ou o terreno, a alma vivente ou o espírito vivificante.
A carne ou o espírito? Aí o cabo vai, a maioria, para a carne. Não resiste ao sangue. O que eu acho absurdo é que os do sangue não seguem os de Cristo. Mas os que se dizem de Cristo seguem fielmente, amorosamente, calorosamente, familiarmente e, para terminar com os mentes, diabolicamente os do sangue. Porque é o papai, é a mamãe, é a mulher amada, dava prazer na cama. Eu vou perder? Vai, daqui a um tempo se acaba. Vai para o fogo, prazerzão da cama, vai tudo para o fogo. Eu quero o prazer de Cristo, meu irmão. Se eu puder ter esse aí com Cristo, eu até quero, mas sem Ele, quero não, meu irmão. Quero não. E não queira não, que é besteira que você faz. É você trocar a bênção por um prato de lentilha. Está vendo a palavra? Está vendo o que foi que o abençoado lá do Esaú fez? É a mesma coisa. Você deixar, quando você tem que escolher entre o celestial e o natural, o terreno, você escolhe o terreno, você está trocando a bênção por um prato de lentilha. Porque a bênção representa a eternidade, e o prato de lentilha representa uma coisa que se deteriora, se acaba, fica podre. Você está trocando o que é eterno pelo que é passageiro. O gozo da mulher e do homem aqui é uma representação insignificante do gozo que eu vou ter com Deus na eternidade. Aí eu vou trocar o passageiro pelo eterno. Oh, Senhor, até hoje eu não troquei. Não deixa eu trocar não, porque a vontade de trocar é grande. Mas eu posso dizer como Paulo: oh, se eu pudesse, eu queria ser anátema com vocês. Mas eu não posso. Eu tenho Cristo, eu não posso. Eu não tenho força. Eu não tenho força, rapaz. Deus tirou minhas forças para ir. Você fica entre duas escolhas. É ruim se você não for. Pior ainda se tu for. Não tem negócio de bom escolher entre o bom e o ruim, não. Você tem que escolher entre dois ruins. Qual é o mais ruim e o menos ruim. Essa é que é a decisão difícil. E agora? Aí eu só falo o seguinte: se eu for, é ruim. Não, se eu ficar, é ruim. Mas se eu for, é pior ainda. Então eu vou ficar. E sabe qual foi a minha surpresa? É ruim coisa nenhuma, rapaz. Eu vou lá mentir. Até hoje, do jeito que Cristo está me sustentando. Se eu descer daquele e tirar a mão, aí o negócio fica aí. Mas do jeito que está, se eu disser que está ruim, eu estou mentindo, rapaz. Eu estou querendo enfeitar. Eu estou querendo dizer que sou durão. Durão coisa nenhuma, rapaz. Eu sou frouxo como todo homem é. Agora o poder de Deus tem se aperfeiçoado em mim. Na minha fraqueza. Eu sou fraco. Por mim, o senhor sabe onde é que eu estava. Estava no rabo da saia. Mas por Senhor, eu estou com o Senhor. É o Senhor que me sustenta. É Ele. Isso aí é você se despojar do velho e se revestir do novo. Então, a maioria diz que é de Cristo, mas se escandalizam com o que Cristo diz, e o pastor Humberto, que apenas prega e busca viver o que Cristo ordena, é chamado de louco. E até separador de famílias. Por acaso foi eu que vim com a espada? Por acaso foi eu que disse assim: vocês pensam que eu estou aqui para unir vocês? Eu estou aqui com a espada. Eu vim para separar e não para dar paz. É isso que ele diz. É isso que ele fala. Aí vem dizer que sou eu. Sou eu não, meu irmão. É a Bíblia Sagrada. Eu sou um arauto, eu sou um pregador, eu prego o que está na Bíblia. Agora se escandaliza, eu não posso fazer nada.
Essas palavras e ordenanças que estão escritas e que nós vamos ler de novo agora, talvez pela milionésima vez, são palavras minhas ou de Cristo? Escute aqui, em Mateus 10, 34. Olha aqui. Olha aqui. Não penseis que vim trazer a paz. O príncipe da paz dizendo isso. Aí todo mundo se pergunta, tu acha que Cristo veio trazer o quê? Aí o cabra diz, a paz. Ele pode ter vindo trazer... Não, divisão não. Divisão não. Ora, mas se ele criou o celestial para separar do terreno, como é que ele não vai? Quem não quiser ser celestial, vai ter que apartar, rapaz. Isso é a Bíblia que diz, quer queira ou quer não. Se não separar lá, aqui, você sabe onde é que vai separar? No dia do juízo. Aí a separação é eterna, definitiva, acabou-se, não tem mais jeito. Não penseis que vim trazer a paz, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim, presta atenção, é eu que separo? Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. Aqui, meu irmão, ele não veio para fazer o mal, não, pegar uma família celestial e separar, não. Aqui ele está dizendo aqui, entre o homem terreno e o seu pai celestial, ou vice-versa. É isso que ele está dizendo. Entre a filha e sua mãe. E entre a nora e sua sogra. Olha, assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Por quê? Porque vai ter o celestial e o terreno. E o terreno, ele tem ódio de Deus. Por que ele tem ódio de Deus? Por que o terreno é inimigo de Deus? Porque ele é amigo do mundo. E a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Só por isso. Aí dentro de uma casa tem o celestial e tem o terreno, então os inimigos vão ser o da própria casa. E Deus escolheu essa igreja para trazer à tona e mostrar a certas famílias que ela tem no meio dela o terreno e tem o celestial. E tanto tira o terreno do meio do celestial, como traz o celestial para dentro do celestial. Temos vários e vários exemplos. Logicamente, na maioria, né, sai mais terreno do meio celestial do que celestial vem. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que é que quer dizer isso, pastor? Eu não posso, como eu disse, dar exército de tudo, mas eu vou, pelo menos, para você entender. Muitos são chamados para ser, muitos são chamados para ouvir, poucos são escolhidos para ser celestial. Para nascer de novo em Jesus. E os que não são escolhidos, continuam sendo como terreno. Aí vai ter o quê? Ter que ir embora. A espadona passando. Poucos são os celestiais que vêm. É mais os terrenos que saem. Graças a Deus. Aqui tem um caso do nosso amigo, do nosso irmão ali, não é teu nome, irmão? Santiago. Santiago veio, nasceu de novo, celestial. Está vendo como não tem hierarquia terrena, carnal? Não foi a mãe que trouxe. Ela era escolhida, foi chamada. E aqui nasceu de novo, passou a ser celestial. Aí a mãe seguiu o filho. Onde é que isso existe no caminhar natural das coisas? Não, é o filho que segue a mãe. Não. Com relação a Cristo, não. Não tem negócio de filho, de pai, de mãe, não. Quem é celestial, quem é terreno. Se ela não fosse celestial, se ela não fosse da família, ela jamais teria seguido o Santiago. Ela tinha usado o fato de ser mãe. Você tem que me obedecer porque eu sou sua mãe. Ele tinha usado a desculpa de dizer, eu sou filho, eu tenho que honrar minha mãe. Porque o 5º mandamento manda, né? Honra teu pai e tua mãe.
para que se prolongue os teus dias que o Senhor teu Deus te dá. Agora, aí não diz que é honra teu pai e tua mãe no Senhor. No Senhor. É claro que um filho celestial não deve honra a um pai terreno. Porque eu não posso quebrar a palavra de Deus. Se Jesus veio com a espada para separar, aí eu vou dizer, eu não separo. Então um filho celestial, não tem que dar honra, coisa nenhuma ao pai terreno, rapaz. Está se falando de uma esfera superior. Não está se falando só do terreno, não. Nós passamos para o celestial. O filho deve obedecer ao pai a nível terreno. Quando é ao nível celestial, não. Ele diz aqui, não vim trazer a paz, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. Vim causar divisão, vim separar a família. Famílias. Agora, o que não dizem é que ele não veio separar o celestial do celestial. Ele veio separar o celestial do terreno. Porque misturou. É muito claro. Entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Está vendo? Como fica lógico o versículo? A palavra, o texto? Ora, rapaz, se um é celestial e o outro é terreno, um quer as coisas do homem celeste, o outro quer as coisas, aí um vai ser inimigo do outro. Aí vai ter inimizade, vai ter briga, vai ter confusão. Palavra de novo. Como podem dois andar juntos se não concordam? Palavra, e tome palavra, e tome palavra. É só Deus falando e testificando. Aí ele diz assim, ó, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se o Santiago tivesse amado a mãe dele antes dela vir, ele não era digno de Deus, ele não era digno de Jesus, não sou eu que estou dizendo, não. Vão ter raiva de Jesus, de mim não, rapaz. Se quiser ter de mim, pode ter. Mas eu não vou deixar de pregar, não. Mas é ele que diz aqui, ó, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Na hora de dividir aqui, você vai com quem? Eu vou com a mamãe. Então você não é digno de mim, rapaz. Você tem que ir com ela, se ela vier para mim. Se ela vai para o mundo, você não pode ir com ela. Para aí não. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Duas tiraram o time. Eu, na prática, pela graça, misericórdia e poder de Deus, mostrei que aqui não sou eu, não. Aqui é Deus que está dizendo, de maneira dedutível, que eu sou digno dele. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Duas me botaram na prova. Eu deixei todas duas. Porque eu amo todas duas. Amo todas duas. Mas eu não amo mais do que meu Jesus, não. Amo, não. Tem nem perigo. Eu continuo dizendo, em nome de nosso Senhor, pode ir tudinho. Aí eu acho que Deus, para resumir, pegou logo a depois dele, que era embaixo do céu. Agora acabou-se. Se foi essa aí, eu tenho certeza que não vai mais nenhuma. Porque essa aí, tendo ido e eu não fui atrás, agora perdeu, Satanás. A chance que tu tinha era eu ter ido atrás dessa aí. Eu não fui, então não tem mais jeito. Então, pela palavra, eu sou digno do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, não. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Olha aí, tem cruz mais cruel do que essa que eu estou carregando, meu irmão. Aí eu peguei, para ser digno, porque é uma cruz difícil, Senhor. Mas para ser digno tem que ser, Eu peguei a cruzona, taquei nas costas e fui, depois de Jesus. Ele foi na frente, eu fui atrás. Após mim, quer dizer, eu vou e tu vem atrás. Eu carrego a cruz que tu não podia carregar. Agora tu pega essa aí, porque se tu não fizer isso, tu está dizendo que ama mais a elas do que a mim. Eu não estou impedindo tu amar elas, não. Pode amar, pode amar. Agora não amo mais do que a mim. Porque eu não divido a minha glória com ninguém. Eu sou o primeiro em tudo.
pode amar elas, pode fazer, não tem problema. Deus manda amar o inimigo, rapaz. O diabo confunde a palavra, porque tu tem que amar teu pai, tu tem que amar tua mãe. Mas onde é que Deus diz aqui que não é para amar? Deus não diz isso. Deus está dizendo que você não pode amar mais do que Ele. Se o diabo toma uma dessas pessoas que você ama, e ela chega e diz, escolhe a mim ou a Deus, aí você tem que escolher a Deus, rapaz. Se morrer, morrerei. Deixa o diabo levar quem quiser, mas tu vai acompanhar, rapaz. Pega a tua cruz e vai após Cristo. Depois de Cristo, segue o caminho dele. Não larga a tua cruz e vai para o inferno com quem vai para o inferno, não. Isso é muito lógico, isso é muito claro. Quem acha a sua vida, perde-la-á. Quem achar a vida? A minha vida é esse parente. A minha vida é minha mulher. Eu achei a minha vida. Eu não tenho vida sem ela. Eu não tenho vida sem Jesus, rapaz. Por isso que ele diz, quem acha a sua vida, perde-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Aí eu perdi. Por causa de quem? De Cristo. Vou achar o quê? A vida eterna. Jesus repete em Mateus 16, 24, 25. Então disse Jesus a seu discípulo, se alguém quer vir após mim, me seguindo, após mim, eu vou e depois vem você. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Se negue a si mesmo, meu irmão. Eu me neguei a mim, aquilo que eu mais amava, eu tive que deixar. Eu me neguei. No primeiro mês eu digo, vou morrer. Mas era muito melhor eu morrer, do que eu seguir. É isso que tem que entender. O que é que tu preferia, pastor? Era ter morrido do lado de Cristo ou ter morrido do lado de Cristo? Morrido do lado de Cristo. Mas seguir quem não segue Ele, eu não vou. Em nome de Jesus, pela força dele, não a minha. Não sigo, não vou, não aceito. Pode ser do laço sanguíneo que for. Até aqui, esse momento tem sido assim. Ele tem me sustentado. Pode me chamar de doido, pode me chamar de ingrato, pode me chamar que não tem amor pelas pessoas, pode dizer o que quiser, não me importa. Eu quero é que Jesus diga, você é digno de mim. Meu filho, tu não foi não, meu filho. Rapaz, tu largou mesmo e veio após mim, tu é digno de mim. É ele que diz, não sou eu não. Não estou aqui me vai descendo não, eu estou falando o que está na palavra. Eu não posso trocar a palavra, não posso dizer que está aqui, foi ele que disse. Tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Está vendo? Você vai atrás de vida aqui, vai para o mundo, procura o dom, aí um dia você perde. Porque vem Jesus, acabou-se a vida eterna. Agora você perde a vida aqui, aí você vai achar na eternidade. É isso que está dizendo. Meus irmãos, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E diz que fé é a certeza do que você espera e a convicção de fatos que você não vê. Fé, a certeza do que você espera e a convicção de fatos que você não vê. Então, somente quem tem verdadeiramente fé, obedece e segue a Jesus como Ele ordena, porque crê que o Jesus vai cumprir o que Ele prometeu. Se você não tiver essa fé, se você não tiver, aí você não vai, meu amigo. Você sabe qual é o problema? As pessoas não têm fé. As pessoas creem. Elas creem que a mãe existe, que a filha existe, porque ela está vendo. Já a fé é fruto daquilo que você não vê. Eu creio nesta cadeira, porque eu estou vendo. Eu estou vendo. Então tem uma diferença. Tem uma diferença. Muita gente crê e pensa que... O que é que ele diz lá em Tiago? Tu crês?
Vou confirmar isso aqui na palavra, viu? Tu crês? Creio. Faz muito bem, porque até o Satanás crê. Por que o Satanás crê? Porque ele conhece Deus, ele viu Deus, mas ele não obedece a Deus, ele não tem fé, ele não quer seguir Deus. Então tem uma diferença de crer para ter fé. Então somente quem tem verdadeiramente fé, obedece e segue a Jesus como ele ordena. Lucas 18, 29 e 30. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado. Presta atenção. Tem que ter fé nisso, rapaz. Se eu não acreditar, fica ruim. Mas ele está dizendo aqui, ó. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa. Eu não deixei. Ou mulher. Faz tempo. Ou irmãos. Ou pais. Ou filhos. Por causa do reino de Deus. Olha aí, ó. Eu tive que trocar, tá vendo? Se eu ganhar a minha vida terrena, eu perco o reino de Deus. Se eu perder a vida terrena, eu acho o reino de Deus. Olha aqui o que ele diz na palavra. Confirmando tudo, de outra maneira. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Rapaz, você já pensou numa promessa dessa? Você lembrou-se de quem aqui? Jó. Lembra que ele recebeu tudo em dobro? Está vendo a palavra se confirmando? Está vendo? Está vendo a palavra quando é de Deus, como ela fala em toda a Bíblia, toda a Bíblia? Eu não sou computador para me lembrar de tudo, só pode ser Deus. Se eu for dizer assim, é porque eu conheço a Bíblia demais, eu li demais, tudo é mentira. O que eu falo aqui vem de Deus, quem me traz na hora é Deus, não sou eu não. Não é conhecimento acadêmico não, é iluminação do Espírito de Deus. A glória dele vem de repente, não passa nem pela minha mente, vem do meu coração para a minha boca. Por isso que é colocado a Bíblia em texto que eu não tem nem perigo de eu me lembrar. Você sabe que é por isso que Deus deixa eu esquecer o nome dos irmãos? Que é para no dia que eu quero me engrandecer, rapaz, eu sei Bíblia demais. Eu cito, aí Deus diz, tu não se lembra nem o nome dos irmãos, rapaz. Tu vai se lembrar de versículo. Aí eu, Senhor, obrigado. Obrigado. Tem jeito. Eu não lembro o nome dos irmãos. Aí é um bocado de versículo desse. Não pode, isso é uma incoerência. Tem alguma coisa que não tá encaixada aí. É claro que é Deus trazendo. Olha. Mulher, pai, mãe, irmão, se não deixar por minha causa, agora ele não está mandando deixar de graça não, que o Satanás confunde, a palavra é isso. Ele está dizendo, se tu for obrigado a escolher, se um se manifestar como terreno, e disser assim, você vem comigo ou fica com Deus, aí tu tem que decidir ficar comigo. Ele não está mandando separar família celestial não, pelo contrário, Deus veio para unir. Olha aí, o absurdo. Deus não veio para separar, Deus veio para unir. Você pensa que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer divisão, eu vim para separar. Olha aí. Pastor, afinal de contas, o que é isso? É uma coisa ou é outra? Não. Ele não veio separar a verdadeira família da verdadeira família, a celestial da celestial. Ele veio trazer a terrena, pecaminosa, da celestial. Aí ele veio trazer a divisão. E o mais que você pode fazer é acompanhar agora, achar a sua vida aqui e perder na eternidade. Mas o que perder aqui, acha na eternidade. O que fizer tudo isso por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna, meu irmão. Olha, a razão que fez eu deixar muita gente, na verdade eu não precisei nem deixar, me deixaram. Tem até uma diferença, né? Eu só não fiz seguir. Que Jesus disse agora, larga a cruz e segue ali, ou pega a tua cruz e me segue. Eu peguei a cruz e segui a Jesus. E no mundo por vir a vida eterna.
eu fiz pela vida eterna. Sinceramente, eu fiz pela vida eterna. Mas ele diz aqui que no presente eu vou receber muitas vezes mais o que eu perdi por causa dele. Aí tem que ter fé. Jó não recebeu muito mais, foi tudo dobro. Era 500 jumentas, foi 1000, era não sei o que, foi... Tudo foi o dobro. Então, o que é que eu posso esperar? É um Corolla, vou ter 2. Era jumenta naquela época, hoje é Corolla. Porque ele disse que vai dar em dobro. Agora eu faço por isso? Não, eu fiz pela vida eterna. Agora está na palavra isso aqui, ó. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pai, ou filho, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, naquele que está para chegar, a vida eterna. A Bíblia foi escrita para os filhos de Deus mesmo, viu? Porque aqui é meu retrato com nome, CPF e tudo. E Deus escreveu antes, né, muito, de me fazer vir esse mundo. Temos que saber, e os que já sabem não podem esquecer, que todos nós, devido à graça comum, somos criaturas racionais, criativas e morais. Mas para ser salvo e filho de Deus, precisa muito mais. Precisa realmente haver a morte do homem terreno, natural, e o nascimento do novo homem, que é o Espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45. Pois está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é Espírito vivificante. Quando você não aceita as coisas que Jesus ordena e não obedece, é porque você ainda é o homem natural, e não o homem espiritual, celestial, como a própria Bíblia diz, né? Em 1 Coríntios 2,14, já citei aqui, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem pelo Espírito. Lógico. Ora, mas, se eu estou na carne, eu entendo e creio nas coisas da carne. Se eu estou no Espírito, é nas coisas do Espírito. Isso é muito lógico. É o que está dentro de mim, aquilo que eu creio. E a palavra de Deus diz, esse contexto de Gênesis 1, 26, 27, é muito mais profundo e literal do que nós possamos imaginar. Também disse Deus, façamos homens a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que nós temos que entender e saber é que no contexto histórico antigo, isso queria dizer que ser uma imagem de Deus era ser realmente, literalmente, filho de Deus. Ora, filho de Deus é Deusinho. Filho de peixe, peixinho é. É tanto que se acreditava verdadeiramente que os reis eram filhos de Deus, de deuses, né? E que tinham a responsabilidade de garantir que a vontade do céu fosse feita na terra. Antigamente era assim, né? Assim os reis de Israel eram chamados filhos de Deus e tinham autoridade e exerciam o poder como se fossem Deus. 1 Crônica 25, 28, 5, 6, olha aqui, diz assim, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Você está vendo onde é que ele ia sentar? No trono do reino do Senhor. E me disse, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Você está entendendo? Aí foi onde ele escolheu ali a linhagem, ele disse, ó, filho, ele vai ser filho celestial, ele vai ter que morrer, aí ele nasce de novo. Então ele não é mais terreno, agora ele é celestial. Salmo 2, 7 e 8. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Olha aí. Foi Deus dizendo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu te fiz de novo.
Você foi gerado na carne, agora você está gerado no espírito. Agora você é meu filho. Pede-me e eu te darei as nações por heranças e as extremidades da terra por tua possessão. O que ele está fazendo aqui, prometendo? O que ele fez com Adão. Tu vai mandar em tudo. A possessão da terra, tu vai dominar sobre tudo. Mesma coisa ele está dizendo. Tu vai ser meu filho celestial. Pede-me e eu te darei tudo. Olha aí. De novo dizendo, tu vai ser um semideus. Porque eu vou te dar toda a autoridade que eu tenho. Quando Deus chamou Moisés para libertar Israel do Egito, afirmou que Arão falaria ao povo por Moisés, mas Moisés lhe seria como Deus. Pai, meu irmão, eu acho isso aqui muito forte. Nós estamos terminando, presta atenção aqui. Olha aqui, Êxodo 4,15. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele, aqui Deus dizendo, Arão, falará por ti ao povo. Ele te será por boca. Olha aqui essa frase aqui. E tu lhe serás por Deus. Tu vais ser como Deus, tu vais ser como eu. Toma, pois, esse bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais que só Deus faria. Você já pensou aqui? Ele está dizendo que o Filho Celestial dele vai ter de volta a imagem, o poder, a autoridade de Deus. Ele vai ser Deus aqui na terra. Agora você está vendo a diferença? O temor de Moisés, a obediência que ele tinha, está vendo? Rapaz, e tu lhe serás por Deus. Olha, você vai ser o Deus dele. Você vai ser o Deus desse povo, é você que vai ser. Que eu estou mandando você ser. Rapaz, isso aqui é muita responsabilidade. Toma, pois, esse bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Aí você vê que ele fazia tudo com bordão, dando sinal de que ele estava sendo, entre aspas, Deus. Mas qual era a diferença com esse poder de Deus? Se pelava de medo de Deus, temor. Não foi como Adão, desobedeceu. Em Gênesis, esse conceito de filho, imagem e semelhança de Deus, é aplicado de maneira radical a todos os seres humanos. 1,27, Gênesis. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Como vimos, conforme a palavra de Deus, todos os seres humanos detêm a honra, a glória e o valor outrora atribuído apenas à realeza. Agora somos a todos nós. Salmo 8, 3:8. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesse, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória, de honra o coroaste. Aí, ele diz, o que é este insignificante na tua frente, de Deus? Você está vendo? Agora diz assim, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ele não é nada. Mas tu deu tanto poder a ele, que por um pouco só, ele não ficou Deus. O que separava era exatamente a obediência que Adão não teve. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ele botou embaixo dos pés do homem. É Deus ou não é? Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas do mar. Era Deus, meu irmão. O homem era Deus na terra. Ele só tinha que saber que ele tinha Deus acima dele. Mas depois de Deus não tinha, era ele. Então, em Cristo Jesus, nós verdadeiros cristãos, cidadãos celestiais, estamos no mundo para demonstrar a glória do verdadeiro Deus vivo, realizando a sua vontade acima de todas as coisas. Porque Jesus veio para isso.
Tiago 4,8 diz, ó, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Você está vendo? Foi o que eu falei lá na frente. Como não pode ser o cara se lembrar assim. Vós que sois de ânimo dobre. Rapaz, tu é uma hora terreno. Limpa o coração, rapaz. Tira o homem terreno do teu coração, deixa só Deus, cara. Limpai o coração. Deixe de ser as duas coisas. Deixe de seguir a família terrena no mundo e Deus na igreja, rapaz. Ou seja uma coisa, ou seja outra. E vós que sois de ânimo dobre, limpar o coração. Como eu disse, não ter ânimo dobre é se colocar totalmente do lado de Deus. E não ficar como o crente religioso. O crente conhecido como o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Se nós nascemos de novo e realmente nos despojamos, jogamos fora o velho homem, as coisas velhas ficaram para trás. Assim também aqueles que não querem viver Cristo ficam para trás. É assim que vive a nova vida aqueles que ouvem e são instruídos por Cristo. E como pergunta Deus na palavra, se é que de fato o tendes ouvido e nele fosse instruído. Se você ouviu e foi instruído nele, aí você vai viver a nova vida. Todos dizem que nasceram e vivem para a glória de Deus, mas na prática, quando são colocados na prova, honra e glorifica aos homens, principalmente aos familiares, que são os primeiros inimigos dos verdadeiros cristãos. Primeiro. Teologicamente, esse viver para a glória de Deus e realizar a sua vontade na terra é conhecido como o mandado cultural. Só para vocês podem ouvir falar, só você entender isso. A gente fazer isso, a gente realizar a vontade na terra de Deus, a gente viver para a glória de Deus, na teologia, no ensino, chama-se mandado cultural, que para nós é a bênção e a responsabilidade que temos de desenvolver a cultura sobre o senhorio de Cristo. Ou seja, eu tenho que mudar a terra. Agora, o que eu fazia amandado pela tradição, pela cultura do homem terreno natural, eu faço agora pela cultura do homem celestial. Esse nós temos então o que eles chamam, os teólogos chamam de mandado cultural. Mudar uma cultura é muito difícil. Muito difícil. Como é difícil você deixar o terreno e passar a viver o espiritual, o celestial. Gênesis 1:28 diz assim, e Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, olha aqui que bênção, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Imaginou? A que ponto seu homem chegou? Vê uma barata e faz carreira? O cara é para dominar um leão, agora tem medo de uma barata. Olha aí a diferença. Já pensou? Você já pensou a que nível caiu o homem? E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. O homem não ia precisar trabalhar não, meu irmão. É tudo na moleza, tudo na mãozinha. Era só lua de mel direto. Não tinha nem o trabalho de tirar a roupa, era tudo nu. Tudo uma beleza. Aí o bicho do homem rei complicou tudo. Acabou-se. O que a gente mandava, passamos a ter medo, e o que a gente podia fazer não pode mais, e aí acabou-se tudo. Tudo por causa da desobediência. Do mesmo jeito é hoje, rapaz. Quem quer viver o homem terreno, vai perder tudo, vai perder tudo. Nós temos que ser o celestial. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Desenvolver a cultura sobre o senhorio de Cristo. Essa frase diz tudo. Ou seja, tudo que você desenvolver, seja cultura, tradição, costume, deve ser sobre o senhorio de Cristo. Tudo. Por isso que hoje eu falei para os irmãos, quando você quiser ver alguma coisa,
procure o senhorio de Cristo ali. Porque tem a cultura humana, ela é muito bonita, ela é muito emocional. Então você vê coisas lindas que você fala e você exalta, mas ela não está exaltando Cristo. Ela é sabedoria humana, conhecimento humano. E esse mandato cultural, se você é celestial, em tudo você tem que glorificar a Deus. Então eu sempre dou essa regra geral. Você viu alguma coisa muito bonita? Aonde é que está exaltando Deus? Aonde é que tem uma frase que glorifica a Deus? Eu posso tudo na minha boa vontade. O pensamento positivo. Aí você acha bonito. Bote na sua cabeça, lute e vá em frente que você consegue. Bonito, lindo? Consegue não, meu irmão. Tem que ser com Cristo, com a ajuda dEle. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é meu conhecimento, não é minha... É não. Então nós somos emocionais, achamos a coisa bonita, aí nós divulgamos. Muitos irmãos têm errado inocentemente nisso. Mas eu dou uma regra geral, coloca Cristo ali, onde é que Ele está sendo exaltado, onde é que Ele está sendo glorificado. Repita, divulgue, se não mude. E diga, sem Cristo você não pode fazer isso. Muito bonito, muito lindo, muito perfeito, mas sem Cristo você não consegue isso. Pronto, esse é o mandato cultural. Mudar a tradição, mudar a cultura, de uma forma que Deus seja honrado, Deus seja exaltado, Deus seja glorificado. Deve ser segundo o seu evangelho, os seus ensinos, os seus princípios, os seus mandamentos, os seus estatutos. Ou seja, para o verdadeiro crente, viver é Cristo. Como nós já aprendemos, viver é Cristo. Tem negócio de autoajuda não, meu irmão. Não existe autoajuda. Existe a ajuda do alto. Está vendo a troca aí? Exatamente o que a serpente fez. Confundiu a palavra. Aí hoje vem o autoajuda. Quando, na verdade, você tem que ter ajuda do alto. É uma grande diferença. Você tem que glorificar a Cristo na sua vida. Cumprir o mandato cultural é cumprir o mandado do Evangelho, proclamando e testemunhando Cristo em nossa vida por todo o mundo. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quantas vezes não se repete isso aqui, não sabe o que está dizendo? Ele deu autoridade, vá, faça assim, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, não pode batizar e largar não, continua. O versículo não para não, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então eu não vou batizar uma pessoa de fora, eu vou batizar um que está aqui comigo, porque eu tenho que continuar ensinando a ele tudo que Jesus me tem ordenado. Eu não posso só batizar e largar não, rapaz, como bicho não. Quem batiza tem a obrigação de ensinar o que Jesus ordenou. O pastor vai e batiza, não sabe nem quem é o cara, batiza e vai embora. Quem quiser se batizar, se batiza. Está errado. Ele diz aqui, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não parou aqui não o versículo, ele diz, ensinando-os a guardar. Guardar é praticar, na exegese, trazido do original. A praticar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha aqui, ó. Aí vem a condição, ó. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aí ele dá a condição. Ó, eu estou com você até o final dos tempos, se você batizar, mas se você ensinar o que eu ordenei. Só batizar e só... Eu não estou não. Se você fizer assim, aí eu estou com você. Mas não olham o contexto, mas não olham o que Deus está dizendo. Vão só por uma parte. É o texto fora do contexto, né, com o velho pretexto para fazer o que quer.
Se você se diz cristão, filho de Deus, cumpra fielmente esse mandado, deixe o ânimo dobre, ande com quem anda e vive com Cristo e para Cristo. Ninguém pode servir a dois senhores. Todo mundo diz: me diz com quem tu andas, que eu direis quem tu és. Se tu anda com os terrenos, tu é terreno, rapaz. Agora, se tu anda com o celestial, tu é celestial. É o próprio mundo que diz: me diz com quem tu andas, que eu direis quem tu és. Agora o cara está andando com o mundo, está misturado, está com... Aí vem dizer que é de Deus, que é de... Que conversa é essa, rapaz? Eu não suporto o mundo. Eu tenho contato, eu tenho e evangelismo, mas ter amizade, convivência, eu não consigo, rapaz. Não tem papo, não tem conversa. É um cara falando chinês e o outro alemão. Aí o cara vai, é meu amigo, é meu... Que conversa é essa, rapaz? Pastor, tem que se afastar. Você tem que ser cabeça. Eu estou dizendo que você não consegue conviver com o cara, ir com ele para as festas, ir com ele não sei para onde. Se você for celestial, não. Agora, sempre que você puder estar com ele, pregando, dando testemunho, evangelizando, trazendo para a igreja, é outra coisa. A Bíblia diz que você tem que ser cabeça e não cauda. Agora o cara vai ser cauda. Cabeça é o terreno, é o do um. Então você é terreno também. Você está vendo como 2 versículos em Gênesis falam tão poderosamente? Ame a todos, até os inimigos. Deus não manda deixar de amar o pai. Não deixei de amar minhas filhas. Não deixei de amar minha mulher, não. De jeito nenhum. Está aí uma coisa que eu não faço? Mas adore a Cristo, que lhe deu a vida eterna. Queira todos, mas fique somente com aqueles que honram a Cristo. Eu queria demais elas de volta. Eu queria demais. Mas eu vou ficar com quem está com Cristo. Você está vendo como uma coisa não tem nada a ver com a outra? Tem a ver com escolha. Aí diz assim: é porque ele não ama. É porque quem ama não deixa. E como é que me deixaram? E disse que me ama. Interessante, né? Só vale de lá para cá, não vale daqui para lá, não. Deixa, ainda sou eu ruim. Deixa, ainda sou eu que abandonei a família. Aí, mas que eu saiba, eu nunca saí daqui, não. E não... Você está vendo como é? Aí vai se preocupar, você vai ficar doido, meu irmão. Você vai ficar doido. Porque você vai ter sempre alguém para agradar. Para agradar. E se você cortar e agradar só Cristo, acabou o seu problema. Eu não quero nem saber qual é a patente. Não quero nem saber qual é a patente. Dia desse eu dei uns gritos num cabo importante aí. Mandei ele me respeitar. Porque ele duvidou de uma palavra minha. Me respeita, rapaz. Que tudinho. Mandei me respeitar. Por quê? Porque eu honro a Cristo, rapaz. Eu tenho autoridade. Agora o cabo não tem. Está misturado. Fazendo junto o que não presta. Qual é a autoridade que tem? Não. Com certeza, Deus não aceita ânimo dobre. Se você tiver que escolher, Deus não manda deixar. Ame a todos, mas adore a Cristo. Ele lhe deu a vida eterna. Queira todos, mas fique somente com aqueles que ficam com Cristo. Pronto, é só isso. É só isso. E diga uma coisa, eu ia pegar e deixar quem é da minha família de sangue e receber quem não é e amar como eu amo vocês? Não, se eu fosse ruim, eu não recebia quem eu recebo aqui. Então não tem nada a ver com ruindade, não tem nada a ver... Não. Tem a ver com terreno e celestial. Não se mistura. Quem pode se enganar, quem quiser se enganar. Deus é bom. Deus não quer separação. Ele disse que veio causar divisão. E não quer separação?
Ele não quer separação do celestial com o celestial, mas do celestial com o terreno. Ele não só quer, como ele faz. E veio para fazer. E vai continuar fazendo. Até o dia que ele vier e levar aquele que ele separou para o Pai. Aí. Separou para o Pai. Agora não ficar como os do mundo. Né? É um saco de gato só. Você vê os partidos aí fazendo... Meu irmão, é tanta hipocrisia, tanta que devia não existir nessas coisas. Você sabe por que o nome é partido? Partido. É porque tem ideias partidas. Está partido. Eu estou partido de você. Você pensa de um jeito, eu penso do outro. Você tem um ideal, eu tenho outro. Por isso que o nome é partido. Aí tu já viu que os partidos se juntam tudinho, os pedaços? Isso é partido. Então vamos mudar o nome. Remendo Democrático do Brasil. Não é partido, é remendo. Remendo da República Brasileira. Aí está certo. Partido é partido, rapaz. Você não pode se juntar com ninguém, não, rapaz. Partido não pode fazer aliança com outro, não. Senão você está quebrando o nome correto. Partido. Partido, você partiu, puf, pronto. Você está lá e eu estou aqui. Então, esses partidos do Brasil são de ânimo dobre. Ele vive as duas coisas. Para vocês terem um exemplo. E se lembrar de que absurdo. E de onde é que vem esse nome partido? É por isso, partido. Está partido das outras ideias. Está separado. Só que não está. Remendado, está um remendo só. Está tudo junto. Você está vendo? Só que Deus, quando se trata do celestial e do terreno, Ele não aceita. Se você se considera uma joia preciosa de Deus, uma pérola, como Deus diz que nós somos, não vá para aqueles que deixaram e desonram a Cristo. Não jogue pérolas aos pórcos. Palavra de novo. Quando você vai para aqueles que desonram a Cristo, quando você vai para aqueles que deixaram a Cristo, você está jogando, porque você é uma pérola, aí você está jogando pérolas aos porcos. É isso que Deus quer dizer. Nós temos que suplicar a Deus, como eu suplico que Ele faça, continue fazendo em mim e faça em vocês, que Deus dê a vocês só família celestial. Mas meu irmão, minha irmã, se tem alguém que é terreno só, não adianta. Não adianta você querer se meter, não. Se meter, aproveite esse tempinho terreno. Mas não pense em eternidade, porque você não vai para lá. Se eu disser que você vai, eu estou dizendo a Bíblia todinha. E eu não sou doido de dizer isso. Agora eu peço a Deus que vocês não passem pelo que eu passei. Estou mais passando não, porque agora eu estou numa boa. Ele já botou o bálsamo. Tu vai ficar comigo mesmo, né? Então agora eu vou tirar a tua dor. Mas ele primeiro deixa passar a dor, que é por causa para escolher. Escolher no bom é muito bom. Tem que escolher no ruim. Tem que escolher no ruim. Estou muito feliz, estou muito bem, obrigado. Meu Jesus me supre de todas as necessidades. Eu não estou nem aí. Eu estou indo após o meu Senhor. Pode chamar de doido, pode chamar do que quiser. Mas é um doido feliz? Pensa num doido feliz? É ruim quando você tem um juízo e é infeliz. Depressão. Mas doido feliz é bom demais. É ruim quando você é natural e é burro, faz as coisas erradas. Como aquela história para a gente encerrar, né? O médico chegou no hospital de psiquiatra lá, aí tinha um doido na janela, nas grades. Aí o médico foi encostando, o pneu do carro do médico caiu, a roda, buf! Aí o médico, ixi, rapaz, o que eu vou fazer? Agora pronto, quebrou os parafusos tudo. Tá? Aí o doido estava na janela, disse, ei doutor, sobrou 3 pneus inteiros. Cada pneu tem 4 parafusos. O senhor tira um parafuso dos 3 que sobrou. Aí fica com 3 parafusos, você bota na roda que caiu. Aí as 4 rodas ficam cada uma com 3 parafusos, dá para você ir até o borracheiro e consertar. Aí o doutor disse, rapaz,
Que caboclo, rapaz, eu vou entrar e vou lhe dar alta agora. Você não está mais doido, corra nenhuma não. Aí o doido disse, não faça isso não, que doido eu sou, não sou é burro. Aí chamou o médico de burro. Não dê alta em mim não, eu sou doido, eu não sou é burro. Assim eu digo, meu amigo, eu posso ser doido, mas eu sou feliz. Eu quero lá saber. Olha que homem, homem não sei o quê, infeliz, depressivo, tomando remédio, fazendo, nada, meu, quero não, meu irmão, quero não. Eu quero tudo com Cristo, nada sem Cristo. É o que eu peço a Ele. Tudo com o Senhor, nada sem o Senhor. Não quero que Ele me dê essa graça, que Ele me dê essa força. E eu peço que a graça maravilhosa de Deus, pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, se confirme na sua prática de vida, deixando o ânimo dobre e vivendo exclusivamente como aqueles que, através de Cristo, restauraram a imagem de Deus e não são mais alma vivente, mas espírito vivificante e vive exclusivamente, acima de tudo, para a glória de Deus. Que o Espírito de Deus faça assim na sua vida e na minha, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.